60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Simbora estudar! A gente combinamos de não morrer. Conceição Evaristo. Vamos aqui à análise do conto A Gente Combinamos de Não Morrer, de Conceição Evaristo, do livro Olhos d'Água, que nós estamos analisando. E não havia como, para mim, pelo menos, não começar esse vídeo com esse trecho aí de capítulo 4, versículo 3, dos Racionais, que tem tudo a ver, com essa obra. Então, a gente combinamos de não morrer, mas eles combinaram de não nos matar? Na verdade, o contrário, eles combinaram de nos matar. Então, já começamos com essa reflexão. Este é um conto, ele começa assim, depois eu falo, A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer. Limpou os olhos, lágrimas apontavam diversos sentimentos. A fumaça que subia do monturo do lixo ao lado justificava qualquer gota ou rio-mar que surgisse e rolasse pela face abaixo. Era fumaça, desculpou-se consigo mesmo e cantarolou mordiscando a dor. A canção dos Seixas, quem não tem colírio, usa óculos escuros. A morte incendeia a vida como se essa estopa fosse. Molambos erigem fumaça no ar, na lixeira corpos são incinerados. A vida é capim, mato, lixo, é pele e cabelo. É e não é. Na televisão deu, mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e atearam fogo. Então, esse é o início forte aqui, Eu acho que mais interessante ali, é esse trechinho aqui. A vida é capim, mato, lixo, é pele e cabelo. A vida de quem? A vida dos pretos, a vida da periferia, Então, esse conto é um grito contra tudo isso, É um conto que vai trazer várias vozes aqui, Nós temos várias vozes aqui dentro, Às vezes ele é um pouco confuso, a gente não sabe quem está narrando, porque cada hora é um narrador. E nós temos então, 3 narradores principais, Não são só 3, mas 3 principais, Porque nós temos também a mãe de Bica, Dorvi, Bica e Idago, São nesses 3 que se centram aqui essa história e às vezes, como eu falei anteriormente, é um pouquinho confuso, Nós precisamos prestar muita atenção para sabermos quem está falando e as vozes se misturam um pouco, Só que cada um tem a sua vida, Embora estejam ligados ali, cada um vê a vida de uma forma, Dorvi respirou e aspirou fundo, mas que merda, pó contaminado, até parece talco para pôr na bunda de neném. Aí, vem a fala do Dorvi. Meu filho nasceu, um pingo de gente. Quando Bica me mostrou, nem tive coragem de olhar direito. Pequeno, tão pequeno, devia ter ficado na barriga da mulher. Ou melhor, incubado com semente dentro do meu caralho. Quis cutucar o putinho com a ponta da minha escopeta. Bica se afastou como se o filho fosse só dela. Não sei para que o medo. Então observa, já traz toda essa violência, Ele olhar para o menino tão pequenininho, E falar assim, devia nem ter nascido. E ir lá cutucar a criança com a ponta da escopeta, E aí já adiantamos, Bica, mulher, Dorvi, homem, Os dois têm um relacionamento do qual eles têm um filho ali, E já adiantando também, Bica é irmã de Dorvi. E aí nós vamos para o primeiro ponto ali, A gente vê que é um local, na periferia, um local ali no morro, Um local bem pobre, E vai falar primeiramente o que acontece com Idago,
Idago olhou para ela de soslaio, né? Pediu a bênção e saiu para a mãe, tá? Nem desceu o morro, olha, nem desceu o morro. Vacilou, dançou. Minha mãe recebeu a notícia que ela já esperava. Ou seja, a mãe já esperava porque ele tinha vacilado, né? E nós vamos saber adiante que vacilo foi esse. Então a mãe já esperava a morte dele. Infelizmente é a vida de muitas mães, né? No morro. Foi lá, acendeu uma vela perto do corpo. Uma fumacinha menina dançava ao pé de Idago. Só ela, a fumacinha, a mãe e eu ali velamos o corpo do meu irmão. Quem está narrando aqui é Bica. Tá? Então percebam, né, o alcaguete, né, o dedo duro, o X9, ele tem esse tipo de morte ali. Tá? Então Idago, nós conseguimos ver o Idago aqui como um personagem que não se encaixa ali. Tá? Lembram do Kimbá, né? Um dos contos anteriores aqui, né? Que nós analisamos, o Idago tem um pouquinho disso, só que o Idago, ele, além de tudo, ele tem essa questão dele de durar, né? E aí nós vamos voltar, né, ao tempo, já para ver que o Idago tinha feito algo anteriormente, né? E a dona Esterlina, a mãe do Idago e da Bica, também é uma das narradoras aqui, né? Também tem a voz dela. Ela se preocupa muito, né, com os filhos, tá? Lembrei da musiquinha que aprendi com a minha mãe e acho que ela aprendeu com a mãe dela. Um dia Idago cantou assim para mim. Então aqui, ó, bem o que eu falei para vocês, né? Sobre essa coisa dele não se sentir, Idago se sentia deslocado do mundo. Uma mãe amola a gente, uma irmã amola a gente, um inimigo amola a gente, um policial amola a gente. E foi dizendo uma porção de coisa que amolava a vida dele. Acho que para Idago o mundo era só amolação. E aí surge Bica, né? Que vai dizer um pouquinho sobre Dago. Eu, Bica, sei um pouco do segredo. Um pouco do saber basta. O saber compromete, penso eu. E Dago sabia, falou, dançou. Morreu, feriu o código de honra. Tá? Então morreu como um traidor. A palavra dada. A palavra que não se escreve, pois escrita está na palma e na alma de cada um. Tá? Então, né, reforçando. E aí nós vamos saber de um caso lá quando eles eram crianças, né, que eles roubavam a merenda da escola. E a Bica até fala, né, nós só estávamos antecipando o que seria nosso e nós gostávamos das bolachas. Então eles pulavam pelo colégio, né, entravam pelo telhado, iam lá, roubavam a merenda só para comer. Tá? Então era aquela coisa da fome, né, o desespero por ter aquela comida. Tá? Eu como professor, né, diretor de colégio hoje, tá, consigo ver muito bem isso, né, trabalhando na periferia, aqui na minha cidade, né, nos bairros mais carentes aqui da minha cidade. A gente percebe como a escola tem esse papel, né, de muitas vezes ser o único alimento daquela criança durante o dia. Tá? Então, na visão da Bica, eles só estavam antecipando a comida que eles iriam ter depois. Tá? E Bica se envolve com Dorvi, como eu já falei. E observe, né? Dorvi está ali relacionado com o poder. Então Dorvi é um dos que, né, indiretamente, não foi ele, mas indiretamente, acaba matando o irmão. E mesmo assim ela está com, com o Dorvi. Ou seja, ela aceita aquilo, né? É a regra do morro. O morro, a vida no morro é dessa forma. E o Dorvi, ele tinha uma coisa com o mar, né? Bica predileta minha vai também, vai para onde? Vai para o fundo do mar, né? Vou voltar um pouquinho o trecho para vocês entenderem. O apartamento da chefia é bonito, olhando para baixo vê o mar. Da chefia do tráfico, né? Não do Dorvi, tá? Quero a morte lenta e calma. Então ele olha o mar. Quero a morte lenta e calma. Quero boiar no profundo fundo do mar. Quero o fundo do mar, amor, onde deve reinar a calmaria. É lá no profundo fundo que vou construir um castelo para a morada de meu filho. Então o filho dele que ele já tem com Bica. Bica, predileta minha, vai também. Ela sabe que da ponta da escopeta, predileta minha não significa que é a última, tá? Mas é a predileta. Ela sabe que da ponta da escopeta também sai carinho. Olha só. No fundo do mar, no fundo do mar, mundo algum explode. Lá é um lugar mais calmo. Lá é o lugar para se viver. Tá? No fundo do mar.
E eu acho muito legal a forma, eu tô repetindo, pode ser que quem está acompanhando os vídeos aqui, né, tá sendo repetitivo. É uma linguagem ácida, forte, mas cheia de poesia, tá? Eu acho muito lindo isso na Conceição Evaristo. Sterlina, né, a mãe de Bica e Dago, ela fala que a filha se incomoda por ela gostar de novela, né? Mas fica claro que ela sabe separar o que é realidade e ficção. É que a mãe gosta de novela porque na novela os finais são felizes, diferente da vida ali no morro, né? Eu pensei outro futuro para os meus filhos, é a Sterlina falando. E Dago, pois é, acabaram com o garoto. Bica é tão inteligente, na escola sempre se saiu bem, conseguiu estudar até a oitava série, gosta de televisão, mas tem a mania de implicar com as minhas novelas. Diz que eu vivo no mundo da lua. Engano dela. Eu sei que Dorvi está complicado, não tem culpa. Ou tem. Conseguiu estabelecer um ponto, arriscou a pele e mantém o próprio negócio, mas confiou na pessoa errada. Confiou na pessoa errada, não é o filho dela, tá? Agora é um outro aí. Então, o que, que nós temos aqui? Nessa questão que eu falei para vocês já da novela, tá? E observem que a Bica, ela é uma menina inteligente, ela tem tudo para dar certo, mas aquele mundo não deixa ela crescer, tá? Então, é muito mais difícil para quem nasce ali. Por isso eu coloquei, né, para vocês lá o capítulo 4, versículo 3 lá no início. Porque a vida do preto na favela é muito mais complicada. Tá? Ele pode até tentar, mas é muito difícil sair dali. É muito difícil, muito mais difícil vencer, né? Porque nós brancos, tá? E eu me incluo nisso, nós brancos, nós recebemos a nossa cota ao nascer. Tá? Nós temos a nossa cota ao nascer. Todos nós recebemos a nossa cota e nós já largamos bem à frente dos negros, principalmente dos negros de periferia. Tá? E ela fala, né, que o Dorvi está com a vida complicada, que ele estabeleceu um ponto, mas confiou na pessoa errada. Um ponto, né? Todo mundo sabe o que é ponto, né, de tráfico. Tá? Então, o Dorvi sobrevive disso e a filha, né, está lá com o Dorvi. E aí o Dorvi vai contar como que ele se inicia nessa vida. Então observa, né? É uma vida que atrai. Por quê? Porque é tão difícil você conseguir algo de outra forma e ali é rápido. Mais uma vez, tá? Como eu já falei em contos anteriores, eu não estou dizendo que é o correto, mas eu estou dizendo que atrai, que é fácil. Tá? Naquele dia mandaram que eu fosse enfrentar também. Então ele só fazia serviços pequenos, né? Mas naquele dia mandaram que ele fosse enfrentar também. Eu tinha 13 anos. No meio do tiroteio esporrei, gozei e juro que não era de medo, foi de prazer. Então aqui a gente tem a importância das armas, né, no morro. E muitas vezes o fato de você ter uma arma te transforma em muito mais homem, né? Você se sente mais homem, aquilo te dá prazer, tá? Que é algo, né, que estamos tentando aí, né, acabar a sociedade, tentando acabar com isso, tá? E eu vejo aqui, vou deixar para falar no final, tá? Vou deixar para falar isso no final. No final eu vou falar sobre a condição da Bica, o que eu penso sobre Bica, tá? Pensa em Dorvi a todo momento, e aqui é a Bica falando. Ele é para mim um presente incompleto e um futuro vazio. Sem futuro. Provavelmente o Dorvi não virá mais. Ele tinha um trato de viver fincado nessa fala desejo. A gente combinamos de não morrer. Então o que é o a gente combinamos de não morrer? Quando eram crianças, os meninos, né, fizeram esse trato, combinaram de não morrer. Só que como eu falei, os outros não combinaram de não matar. A polícia não combinou de não matar. Tá? Então eles têm esse trato entre eles. E há um trato entre as meninas, tá? As meninas misturavam o sangue da menstruação, tá? Como se fosse um pacto ali entre elas. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo. Reflexão da Bica, tá? Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. É o que ela fala, deve haver. Mas ela não conhece. Eles não conhecem. Se eles nasceram ali, eles estão fadados a isso. É o destino deles. E aí o que eu ia falar no final sobre Bica. Só comentando, né? Provavelmente o Dorvi morreu, tá? Dorvi morreu e não volta mais e Bica sabe disso. Bica sabe, né? As indicações estão ali na fala da mãe e dela.
Meu leite jorra para o alimento de meu filho, né? Ela tem um filho pequeno, lembram-se disso. E de filhos alheios. Olha que legal, o leite dela para o filho dela e para os filhos alheios. Isso pode ser uma grande metáfora. Tá? Quero contagiar as esperanças de outras bocas. Lidinha e Biunda tiveram filhos também, meninas. Biunda tem um leite escasso, Lidinha trabalha o dia inteiro. Elas trazem as menininhas para eu alimentar. Então, de bica pode sair uma grande coisa. Lembre-se que ela é bica, bica. Tá? Bica de onde jorra. Jorra o quê? Pode jorrar a esperança, jorra o alimento. E ali são todas meninas, as mulheres, tá? Sendo a salvação. As mulheres tendo a consciência que a bica tem de poder mudar isso aí. Entre Dorvi e seus companheiros, entre Dorvi e os companheiros dele havia o pacto de não morrer. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Olha que legal. Eu sei que morrer nem sempre é viver. Então eles podem estar cumprindo o pacto mesmo morrendo. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Pensamento da bica. Meu filho dorme. Esperança. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo em sangue, inclusive o do Dorvi. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar, acrescento, e de muito sangrar, muito e muito. Então é um conto muito triste que conta a realidade realmente, né? Principalmente do povo preto na favela, né? A falta de esperança. Mas a gente tem, né? Eu pelo menos eu consigo ver essa esperança ali em Bica, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!